Pode dizer que sim. Gente, tem que tirar o bigode para falar ou vocês não entendem? Sim? Vamos lá. Primeiro vamos tirar uma foto dessa gente aqui de cima, né? Não, faz favor, vem aqui, eu não banho todo dia que eu dou aula para tanta gente bonita. Quer dizer, nem todo mundo, né? Tem uns que são meio feios aí no meio. Eu tenho dentro, tá? Vamos tirar isso aqui, gente. Só não adianta vocês me dizer. Não vão dizer que eu fiz. É melhor botar toda a peruca aí de novo, que daí eu fico bravo. Gente, agora sim, sou o professor Rodrigo. Vou trabalhar com vocês geografia. Uma satisfação muito grande pelo quarto ano poder estar aqui com vocês trabalhando. E a geografia, gente, é um conteúdo que ele cai, além da própria geografia, em vários outros conteúdos ele está no meio. Cai lá na biologia, cai na química, cai na física, cai na matemática, cai num monte de coisas. Então nós dividimos o nosso conteúdo, eu e o professor Roger. Então eu vou trabalhar uma parte com vocês, a outra parte o professor Roger trabalha. Só vou chamar a atenção de vocês para uma coisa antes de iniciar a aula. Gente, é o seguinte, para vocês ir bem na prova do Enem, vocês precisam ter atenção e calma. Quando deu aquele cansaço, a bunda começa a doer, começa a dar aquela chatice, tu começa a dormir, o que tu faz? Levanta, pega o fiscal, vai no banheiro, larga um barro, volta para dentro da sala de aula e chuta o balde lá e faz essas questões de vocês que vocês saibam, tá? Então vamos lá, conteúdo propriamente dito de geografia. Se eu tivesse vergonha, eu ia ficar com vergonha agora. É propaganda da Zorba? Se eu tivesse com vergonha, eu tava morrendo de vergonha agora. Mas como o caso não é esse, vamos lá, Bárbara, passe para nós, a favor. Vocês estavam olhando, né? A sorte que é bem pequenininho, ninguém conseguiu enxergar nada, né? Tá, beleza. Gente, eu vou começar agora com o conteúdo que mais tem caído na prova do Enem dos últimos 3 anos. É o conteúdo de solos. O solo, gente, ele é o seguinte: primeiro a gente tem que entender como é que ele se forma. Nós temos 2 tipos de intemperismo: intemperismo químico e intemperismo físico. Intemperismo químico, ele acontece em regiões onde chove, onde eu tenho presença de água. Então eu tenho que ter, além da água, calor também. Então são as 2 coisas que precisam ocorrer para que eu tenha formação de solo. A rocha vai se transformar em solo, então, pela presença de água e pela presença de calor. Aonde eu não tenho nem água nem calor, eu vou ter um intemperismo físico. Então a rocha simplesmente se parte, ela não se transforma em rocha, em solo. Ela fica pedregulho, pedras menores. É isso que acontece, por exemplo, no Nordeste. O solo do Nordeste é um solo pedregoso. É pedregoso por causa do intemperismo físico, que ele é mais intenso. Outra coisa importante que vocês têm que ver aqui são os horizontes do solo. Nós temos 5 horizontes. Primeiro horizonte é o horizonte O, formado principalmente por matéria orgânica. Depois nós temos o horizonte A, que é a matéria orgânica misturada no solo. O solo de melhor qualidade que vocês vão encontrar. Em seguida vocês vão ter o horizonte B. O horizonte B já tem pouca matéria orgânica, por isso é um solo de qualidade um pouquinho inferior. O horizonte C são rochas que estão se alterando, então ela ainda não é bem solo e não é bem rocha. E o horizonte E, que não está aparecendo no desenho de vocês, é quando a rocha ainda não se alterou. Recursos para recuperar a fertilidade do solo, gente. Primeira coisa, adubação, seja adubação orgânica ou seja adubação química. Ambos servem para recuperar o solo. Outra coisa muito importante para a gente recuperar o solo é o processo de calagem. Calagem é quando eu coloco calcário no solo, e isso vai reduzir, aliás, vai equilibrar a acidez do solo. Também devo
usar máquinas agrícolas adequadas. Se eu não uso máquinas agrícolas adequadas, eu corro o risco de fazer com que o solo fique compactado ou promova a erosão. E sempre tenho que manter o solo coberto por vegetação, que daí vai me evitar problemas de erosão. Aqui, primeiro problema de solo que pode ser cobrado de vocês, que é o chamado lixiviação. A lixiviação acontece quando a água da chuva cai, vai infiltrando no solo e leva os nutrientes para baixo. Em vez dos nutrientes ficarem na camada aqui no horizonte A, ele vai descendo para as camadas mais profundas, onde as plantas não conseguem buscar esses nutrientes. E o solo vai empobrecendo. Aonde que acontece isso, gente? Aonde o solo é arenoso. Em que lugar do Brasil o solo é arenoso? Na Amazônia. Tá? Então, isso é característico da região amazônica e também pode acontecer na região central do país, ali no centro-oeste. Goiás, Mato Grosso do Sul. Esse processo, se esse processo ocorrer em regiões onde eu tenho bastante presença de ferro, minério de ferro no solo, vai me formar um tipo de rocha específica, que é a laterita. A laterização, portanto, é quando o solo cria uma crosta, uma camada de ferro na superfície. E isso impossibilita a agricultura. Isso acontece na região centro-oeste do Brasil. Então, se o solo não for bem adequado o manejo, pode ocorrer esse tipo de problema. Outro problema que pode ocorrer é a salinização do solo. Salinização é quando o solo cria uma crosta de sal. Isso acontece em regiões onde chove pouco, então climas desérticos e semidesérticos, como é o caso do Nordeste brasileiro. Se os projetos de irrigação se tornarem mais frequentes no Nordeste, pode ocorrer esse processo aqui, que funciona da seguinte forma: como lá nunca chove, é muito forte a presença de sais minerais. Olha, essas bolinhas aqui são sais minerais. Quando eu irrigo, a água desce e infiltra no solo. Depois essa água começa a evaporar. Quando ela evapora, a água vai embora e fica os sais minerais aqui na superfície e cria uma crosta de sal, impossibilitando a agricultura nessas regiões. Já aconteceu isso, gente, num lugar chamado Mar de Aral. O Mar de Aral fica na antiga União Soviética, atualmente Ucrânia, aonde começaram a fazer muita irrigação das terras, o mar secou e criou uma crosta de sal ao entorno dele. Outro problema muito comum de acontecer são os problemas de erosão pluvial. Os nossos alunos já viram essa imagem aqui. Então, só para relembrar, minha gente, quando eu tenho a cobertura vegetal, a chuva bate nela e vai infiltrar, não agride o solo, não provoca erosão. Já em lugares que forem bastante inclinados, que tiverem bastante chuva, a água vai bater diretamente no solo, desagrega o solo, solta ele e a água começa a descer com uma velocidade muito grande em direção ao vale, levando toda a terra para cá. A água pouco infiltra, porque não tem as raízes para favorecer que ela desça. Vocês devem estar pensando ali no porquê do professor, né? O professor fala meio puxado. Mas vamos seguindo, isso não nos interessa, não vai dar questão para vocês. O que vai dar questão para vocês é que a inclinação aqui, a falta de raízes, a falta de plantas favorece a erosão e possibilita dois outros problemas. Aqui, ó, o assoreamento do rio, que é quando enche de terra, enche de solo lá dentro do rio, ou ainda pode provocar inundação se isso aqui for perto de casas. Então, se eu tiver casa aqui, vai subir rapidamente, porque daí, em vez da água infiltrar, ela corre toda diretamente para o rio. Além disso, isso é muito comum na região sudeste, aonde eu tenho os deslizamentos de terra. Eu tiro essa camada natural aqui, que é a vegetação, e coloco casa. Eu dificulto a infiltração. As raízes das plantas se agarrariam nas rochas, porém aqui não é possível e desce tudo e provoca o problema que nós conhecemos. Como que eu posso evitar a erosão do solo, gente? Eu evito a erosão fazendo plantio direto na palha, que é um processo, uma técnica que foi desenvolvida aqui na nossa região, que em vez de eu fazer isso aqui, minha gente, ó, em vez de plantar, de mexer a terra, deixar a terra bem fofinha,
bem macia para mim plantar, o que eu faço? Eu deixo a palha e planto diretamente na palha. O solo fica sempre coberto por palha, evita a erosão, mantém o solo úmido sempre e aumenta a produtividade. Já nesse caso aqui, primeira chuva que dá, leva todos os nutrientes embora, leva todo o solo bom embora e deixa o horizonte B apenas. Outra coisa que eu posso fazer é plantar em curva de nível. Aqui, nesse caso, eles tiveram cuidado de acompanhar o nível. Se eu plantar de cima para baixo ou de baixo para cima, vai favorecer a erosão do solo. Então vai chover e vai descer toda a água, que não é a intenção. Então muito cuidado, já caíram questões pedindo exatamente isso. Então eu plantar em curva de nível dificulta a erosão. Outra coisa que dificulta a erosão é o processo de terraceamento. Terraceamento é cortar o morro e fazer os degrauzinhos. Por que isso dificulta? Porque em vez de eu ter um terreno inclinado, eu vou promover um aplainamento artificial do terreno. Isso é muito comum, gente, lá na Ásia, onde o pessoal planta arroz. O relevo lá é todo cheio de sobe e desce, principalmente na cordilheira do Himalaia. Aí a China passa por isso, o Vietnã tem a Índia e vários outros países, o próprio Japão, tem essa característica de relevo. Agora eu pergunto para vocês, mudando um pouquinho de assunto: existem terremotos no Brasil? Existem, gente. Existem vários terremotos no Brasil, porém de baixa intensidade. Nós não temos terremotos de alta intensidade no Brasil. Olhem esse mapa. Aqui no Acre é o estado que mais sofre com terremotos, porque ele está perto da borda da nossa grande placa tectônica sul-americana. Mas aí vamos pedir aqui, por que Minas Gerais ocorreu terremoto esse ano? Que é uma questão que pode ser cobrada de vocês. Ocorreu terremoto porque as placas tectônicas, que são essas aqui, ó, nós temos a placa sul-americana, que é a nossa, a placa de Nazca, que é a nossa vizinha, e as flechinhas indicam o sentido delas. Toda placa tectônica, gente, ela é formada por pequenas camadas. Uma placa tectônica pode ter até 90 km de profundidade. Algumas são menores, outras maiores. Cada placa tectônica, ela é formada por camadas. Vou botar minha mãozinha aqui, ó. As camadas. Cada camada dessas aqui, ela pode se romper ou se rachar. Quando ela se racha, cria-se uma fratura ou uma fissura. Quando tem uma fissura, cria um lugar mais fraco, um lugar mais frágil, que pode raspar uma camada da placa tectônica na outra, provocando os terremotos, que foi o que aconteceu aqui na região de Minas Gerais. Também aconteceu no Rio Grande do Sul, gente, há pouco tempo atrás. Então isso é um fenômeno comum de acontecer no Brasil. Mas como nós estamos bem no meio de uma placa tectônica, os terremotos que ocorrem aqui no nosso país, eles são terremotos de baixa intensidade. Já terremotos que ocorrem aqui, ó, no limite, no Chile, no Peru, Equador, esses terremotos são bem mais intensos, porque estão no limite entre placas convergentes, placas que se chocam. Já onde eu tenho limite de placa divergente, como é o caso da placa sul-americana e da placa africana, não vai acontecer nada. As placas se afastam, pode surgir vulcão ali, mas terremoto não. Outra placa bastante importante é essa aqui, a placa pacífica, que se choca com a placa euroasiática, porque é ali que acontecem os piores terremotos do mundo. Os maiores e mais intensos que a gente teve foi de mais ou menos 9,4 na escala Richter. Nunca se conseguiu nada mais do que isso. Então, esses lugares ocorrem praticamente terremoto todos os dias, só que alguns terremotos são menos intensos. Características do relevo brasileiro, minha gente. O relevo brasileiro, aliás, antes de eu explicar isso aqui, deixa eu dizer para vocês. Nós temos 3 grandes estruturas geológicas, que são os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Qual deles não existe no Brasil? Dobramentos modernos. Nós temos dobramentos antigos, mas não temos dobramentos modernos, certo? Nós temos dobramentos antigos que já foram bastante desgastados. E isso é uma característica do nosso país. Ter um relevo baixo, arredondado e desgastado. Para ser montanha, aliás, nós também não temos montanha no Brasil. Montanha somente acima de 3.000 metros de altitude. O Brasil não tem nenhum ponto com essa altitude. Então aqui, ó, 59% do nosso território é formado por planaltos.
e 64% é formado por bacias sedimentares. Outro conteúdo que cai muito nos vestibulares de vocês é o conteúdo de população mundial. População mundial, gente, é o seguinte: 5 principais países, os 5 maiores países e maiores populações são China, Índia, depois em Estados Unidos, Indonésia e Brasil. A China com 1,3 bilhões de habitantes. Nós somos 7 bilhões e alguma coisa. Somente na China nós temos 1,3 e na Índia mais 1,2. Então, em 2 países do mundo nós temos 2,5 bilhões de habitantes. Crescimento populacional aqui está reduzindo, está estagnando por causa da política do filho único. Aqui continua crescendo e tende a ser a maior população em bem pouco tempo. Fecha as pernas, relaxado. Que vergonha. Eu aqui de bodega aberta estou mostrando as calcinhas. Ai, meu Deus do céu. Gente, Estados Unidos é outro assunto que pode ser cobrado, porque a população deles vem desenvolvendo, vem aumentando bastante, não por